Graça e paz, irmãos. Boa noite a todos. Ontem tivemos uma situação atípica também. Houve um congresso em Campinas e um ônibus do presbitério foi para lá. Eu fui de carro e um ônibus foi. E na volta, em Piracicaba, o ônibus quebrou. Então, 38 pessoas ficaram aguardando 3 horas até que houvesse o resgate. E hoje, chegando em Lençóis, o pneu do ônibus furou. Ainda bem que eu tenho um irmão. Cadê o Issal? Cadê o Issal? Issal é o diácono da igreja, eu acho que ele está fora. Ele que me trouxe aqui rapidinho e conseguimos chegar aqui. Mas, irmãos, é com muita alegria que nós estamos aqui, com os irmãos celebrando 92 anos de existência, em especial servindo a Deus aqui na cidade de Bauru. Eu também já fui do Sínodo de Bauru. Eu fui pastor da Igreja Presbiteriana de Mirassol, Presbitério de São José do Rio Preto. Foi quando lá tivemos alguns contatos com alguns irmãos também aqui. Trago o abraço da Igreja Presbiteriana Monte Sião, qual tenho sido pastor já há quase 3 anos, e no Presbitério de Botucatu há quase 20 anos. Marcelo é alguém especial também, né? Nós nutrimos uma amizade saudável, e Deus tem nos dado a oportunidade de servi-lo juntos na Igreja Presbiteriana do Brasil. Né? Eu estou mais para o fim, ele está mais para o meio. Já estou com 34 anos de pastorado. Sou casado com a Verônica, está ali no coral, fica de pé aí, amor. Fica de pé. Isso, mostrar minha linda mulher, né? Afinal de contas, né? Gente, o dia que ela me viu, ela ficou doida. Apaixonou de cara. E sou pai também da Sara, que está aqui com a gente, e pai da Isabela, que mora nos Estados Unidos, mora lá em Los Angeles. De forma que as 2 filhas têm um vínculo com os Estados Unidos, essa volta para lá daqui a pouquinho, e os pais ficam a reboque aqui no Brasil. Mas, irmãos, vamos à palavra. O tempo está curto, acho que vou ter que reduzir bastante a minha fala aqui, visto as questões, mas compartilhando a palavra do Senhor com os irmãos, eu quero abrir em 1 Timóteo, capítulo de número 6. Capítulo de número 6, verso de número 11 até o verso de número 13. Vamos ler juntos, mesmo assentados, reverentemente, lendo a palavra do Senhor. Já podemos louvá-lo, já oramos, e na exposição da palavra, cremos que Deus é que fala conosco. Então estaremos expondo a palavra do Senhor. Leamos juntos, 11 a 13. Vamos lá? Tu, porém, ó homem de Deus, foge destas coisas, antes segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a constância, a mansidão. Combate o bom combate da fé e toma posse da vida eterna, para a qual também foste chamado, e desde fizeste a boa confissão perante muitas testemunhas. Exorto-te perante Deus, que preserva a vida de todas as coisas, perante Cristo Jesus, que diante de Pôncio Pilatos fez boa confissão. Senhor Deus, nosso Pai, fala conosco pela Tua palavra. Ela é viva, ela é eficaz, ela é soberana. E nós cremos, ó Deus, que quando o Senhor ministra ao nosso coração, o Espírito Santo, ó Deus, age trazendo entendimento, iluminando nossas mentes, ó Deus, e permitindo que nós possamos aplicar e viver essa palavra que o Senhor tem nos ensinado. Ajuda-nos, ó Deus, aqui agora, e eu como Teu servo, ó Deus, compartilhando a esta igreja amada a palavra do Senhor, que o Senhor possa nos abençoar. Assim oramos em nome de Jesus. Amém. Bem, irmãos, eu sou mineiro. Quem aqui é mineiro? Mineiro, glória a Deus, mineiro, né? Pão de queijo, né? Um torresminho e alguma coisa assim mais. Mineiro é o seguinte, quando encontra com outro, pergunta o seguinte: como é que você está? Aí ele fala assim: estou pelejando. Estou pelejando. É um jeito mineiro de falar. Como é que você está? Estou pelejando. E esse pelejar, irmãos, ele traz a ideia de muitas coisas. O pelejar dá a ideia de lutar. Estou lutando.
estou enfrentando a vida, estou resolvendo os meus problemas. Como é que você está? Estou pelejando. Jeito mineiro de falar, jeito mineiro de ser. O texto aqui nos dá a ideia também do pelejar, do lutar. E parece que a gente entrou numa peleja hoje também, né, irmãos? Entramos numa peleja hoje para chegar aqui. Que luta! 100 quilômetros para chegar, que dificuldade. Peleja é luta. Queridos, a Bíblia, ela sempre dá a ideia para nós de combate, de luta, de batalha. E o apóstolo Paulo, ele está falando desse tema para o seu jovem e pupilo pastor Timóteo. Desde o Velho Testamento, a ideia do pelejar, ela é constante. Por exemplo, nós temos no livro de Deuteronômio uma referência, capítulo 20, que eles estavam pelejando, lutando. Josué, capítulo 8, verso 14, também dizendo assim, que havia uma batalha, enfrentando dificuldades e lutas. Josué 8, referindo-se à peleja que os israelitas tiveram com Laques. Ou seja, a ideia de luta está sempre presente na vida do povo de Deus, do carral de Deus em hebraico. A vida daqueles que servem a Deus está sempre em enfrentamento. No Salmos de número 35, também temos a descrição de que havia inimigos de Davi pelejando contra ele, lutando contra ele. Aí Isaías capítulo de número 7:1 também fala que naqueles dias o rei da Síria e outros aliados estavam pelejando, lutando contra Israel, o povo de Deus. E encerra o Velho Testamento, no livro de Zacarias, também capítulo 14, falando de peleja, que haverá um tempo em que Deus pelejará em favor do seu povo. Ou seja, a ideia de peleja é algo que faz parte do contexto testamentário, e eu poderia acrescentar um pouquinho mais, que no Novo Testamento também fala de luta, fala de enfrentamentos. Hebreus 12, 4 fala que na luta contra o pecado tem luta, tem enfrentamento. Tiago capítulo 4 também cita o seguinte, que na nossa carne há prazeres que militam contra aquilo que é bom. Ou seja, a guerra constante. Parece que nós estamos sempre em guerra. E o livro de Apocalipse, capítulo de número 19, informa que João viu o céu aberto, e eis que um cavalo branco, e o seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeira Testemunha, que julga e peleja com justiça. Ou seja, a Bíblia, do início ao fim, está falando de luta. Aí eu quero te perguntar, como é que você está, meu irmão? Você poderia me responder, pastor, estou pelejando, estou lutando, estou enfrentando as minhas dificuldades. Quanto ao uso do termo peleja, aqui no capítulo de número 6, o apóstolo Paulo ele vai usar uma outra expressão. Ele vai usar a expressão combate, que vai além de uma luta física. Ele quer mostrar que há um enfrentamento espiritual, e todo combate é uma tentativa de desequilibrar, imobilizar, neutralizar e atingir de maneira a fragilizar o outro. E me parece que dentro disso, queridos, nós estamos o tempo todo sendo expostos a uma luta, em uma busca de vencermos do lado certo e com a pessoa certa, porque o outro lado quer sempre nos fragilizar. O outro lado quer sempre nos enfraquecer. O outro lado quer sempre nos expor a situações difíceis. Paulo ele utiliza metáforas militares para declarar a Timóteo o quanto ele deveria ter a consciência acerca dessa luta, desse enfrentamento que ele deveria ter. E aí, quando nós olhamos a descrição bíblica, quando ele está trazendo uma comparação de que há alguns que até adentram ao evangelho com motivações erradas, e que Timóteo deveria ter a motivação certa, a consciência correta, para que ele pudesse, nesse enfrentamento, ter as vitórias necessárias. E aí, nós temos uma orientação que Paulo dá a Timóteo quando ele diz, foge dessas coisas, foge desse modelo de enfrentamento que não tem a base, o verdadeiro evangelho. Porque Paulo quer que, não somente Timóteo, mas a igreja, entenda
que nós estamos numa grande luta espiritual. Que a igreja entenda que nós estamos num grande enfrentamento espiritual. Que nós aqui não estamos, irmãos, a passeio. Há um enfrentamento espiritual, o qual cada um de nós tem que ter consciência. E se não tivermos essa consciência, evidentemente, queridos, nós podemos fracassar. Para isso, Paulo quer que Timóteo entenda que é preciso ter estratégias corretas, recursos corretos e recursos espirituais para esse enfrentamento. Eu confesso que nunca vi, num contexto de Brasil, um tempo tão difícil como esse que nós estamos vivendo. Se você tem mais de 50 anos, você olha para trás e vê um tempo de calmaria. Mas quando você olha para o cenário dos nossos dias, você vê um grande enfrentamento. Nós estamos lidando com uma circunstância muito mais intensa. Eu tive a oportunidade de visitar a igreja do pastor John MacArthur, lá nos Estados Unidos. John MacArthur, ele defende a ideia que nós vivemos um tempo hoje chamado pré-paganismo. Morreu recentemente, mas ele diz que nós estamos vivendo um tempo, irmãos, naquele tempo de trevas, de angústia, de sofrimento, de ações demoníacas, perversas, contra as nações, contra o povo de Deus, contra a igreja, contra o crente. Talvez por isso, você e eu estejamos vendo cada dia mais o número de pessoas adoecidas do ponto de vista mental, do ponto de vista emocional. Na última quarta-feira, atendi uma jovem de 29 anos que estava buscando suicídio para resolver o problema da vida dela. Mãe de 11 anos, foi mãe início do ano, a criança morreu e ela não deu conta. As pessoas não estão olhando para a vida com esperança. Porque é uma luta espiritual absurda que está vindo sobre as pessoas, sobre as nações. E Paulo quer que a igreja entenda isso. A igreja discirna isso. Por isso que se nós perdemos a noção, irmãos, nós vamos deixar de crer que o que nós temos é o melhor para enfrentarmos estes dias tão difíceis e tão conturbados. Certamente, a igreja presbiteriana de Bauru, ao longo desses 92 anos, aceitou o desafio de lutar o bom combate. Pensem, há 92 anos, alguém se levantando da cidade de Bauru, eu não tenho dados históricos aqui, mas alguém se levantando para levar a palavra e para chegar nos dias de hoje. Quantas lutas não houveram? Quantos enfrentamentos? Quantos desafios? Quantas oposições? Irmãos, numa guerra, tem aqueles que fazem parte do grupamento e são leais ao comandante. Numa guerra, tem aqueles soldados feridos e mutilados física e emocionalmente. Eu sou de Juiz de Fora tem 6 quartéis. Eu tive convivência com pessoas que que foram na Batalha de Monte Castelo, na Itália. O regente do nosso coral, Antônio Vicente, ele era um desses que participou. Eu tinha um diácono na igreja, da terceira igreja presbiteriana de Juiz de Fora, que foi um dos que foi na guerra. E ele ficou sequelado. Quem vai para a guerra, volta ferido, volta sequelado. E, amados, quando nós estamos numa guerra, tem isso tudo. Na guerra tem desertores, gente que abandona, gente que dá para trás. Não vou mais, não quero mais. Na guerra tem traidores, gente que trai. E aqueles que morreram em batalha. Morreram na guerra. O primeiro contato que eu tive com o Bauru foi com o Eduardo. Presbítero Eduardo. O Senhor chamou. Eu creio que foi em batalha, em luta. Irmãos, nós estamos em guerra. E o apóstolo Paulo, ele nos ensina isso, falando a Timóteo, que nós precisamos estar preparados para essa guerra. Para o que ele chama de bom combate. Bom combate. Ou seja, não é um combate ruim, não é um combate retrógrado,
é o bom combate do Evangelho. E o apóstolo Paulo apresenta no capítulo 6 alguns pilares pelos quais nós precisamos fazer uso deles para que nós estejamos nesse bom combate. E ele começa falando da justiça, da piedade, da fé, do amor, da constância, da perseverança, da mansidão. Isso tudo faz parte daquele crente, do homem de Deus, da mulher de Deus, que quer enfrentar a vida ao lado de Cristo. E quando nós enfrentamos a vida nessa perspectiva de viver ao lado de Cristo, irmãos, a nossa vida é diferente. Eu sou uma testemunha disso. O quanto o Evangelho muda as condições espirituais, endereço da eternidade, mas também a vida do dia a dia. Porque o Evangelho, ele muda, ele transforma a vida de pecadores. E o quanto, quando nós desfrutamos dessa justiça que vem de Deus, quando nós desfrutamos dessa santidade que vem de Deus, quando nós somos nutridos por essa fé que nos justifica diante de Deus, quando nós recebemos o amor de Deus que foi cantado pelo coral, quando nós desfrutamos dessa constância, dessa perseverança que não é nossa, mas que é do próprio Deus, onde esse Deus, ele diz todos os dias que nos ama e que insiste em nossas vidas a despeito das nossas fragilidades. Quando nós recebemos, irmãos, essa presença gloriosa e mansa de Deus, e esse Deus compartilha isso conosco, isso nos torna soldados de um exército que não usa arma física, mas soldados de um exército que usa armas espirituais. É por isso que o apóstolo Paulo ele está orientando a Timóteo a ter a consciência de que o combate que ele havia chamado e sido convocado não era um ruim combate, era um bom combate. E esse combate, irmãos, é o Evangelho, é a palavra de Deus, é Cristo, é a ação da graça salvadora sobre as nossas vidas. E é exatamente isso que Paulo quer que Timóteo entenda. Por isso, de maneira bem sucinta, eu quero destacar 3 aspectos que nós podemos extrair desse texto aqui, de como combater esse bom combate. Como combater esse bom combate. Como é que nós vamos lidar? Aqui eu vejo a igreja repleta. Cada um, temperamento, dificuldades, história de vida. Mas aí a graça de Deus, o amor de Deus, vindo sobre nós, esse sangue precioso que foi lido aqui em 1 João, capítulo 1, verso 9, que é derramado sobre nós, que nos perdoa os nossos pecados, isso faz com que nós sejamos um só, uma só igreja, um só povo, apesar de todas as diferenças que nós tenhamos de jeito, esquisitice e bem como temperamentos. Deus, ele nos torna um, porque nos torna parte dessa igreja. Irmãos, então, para mantermos esse bom combate, primeiro, é preciso que nós tenhamos um senso de vocação. Senso de vocação. Memorize isso. Você, para combater um bom combate, tem que saber que você tem que ter um senso de vocação. E o senso de vocação é ter a consciência de que você foi chamado para servir a Deus, chamado para andar ao lado de Cristo. E essa graça de Deus vindo sobre você tornou você diferente de qualquer outro ser humano, porque você foi tomado por essa graça. Irmãos, nós temos na história bíblica, às vezes, alguns momentos em que a igreja perde a noção da consciência do seu chamado. Como muitos crentes perdem a noção da consciência do seu chamado. Eu posso destacar, por exemplo, a igreja de Éfeso. Ela se tornou uma igreja decaída, que perdeu o primeiro amor, sabe por quê? Porque perdeu o senso de chamado. Perdeu a noção de que foi chamada para servir a Deus. E aí esse amor para com Deus foi se esfriando. A igreja de Esmirna foi uma igreja que viveu um auto-engano. E essa igreja se tornou, a Bíblia chama de sinagoga de Satanás. Perdeu a noção do chamado. Não foi chamada para servir a Satanás, como Éfeso não foi chamada para servir a si mesmo. A igreja de Pérgamo se tornou uma igreja licenciosa. E essa igreja licenciosa tornou uma igreja que cultuava o pecado.
adorava o pecado e permitia que a doutrina de Balaão dominasse aquela igreja. Tiatira foi uma igreja que validou, aplaudiu a postura de Jezabel, que ensinava coisas danosas e perniciosas. São igrejas do contexto bíblico que perderam o senso de vocação, o senso de chamado. Sardes, a igreja que havia perdido a integridade. E Laodiceia, uma igreja que não era quente e não era fria. Era uma igreja morna. Sendo que o apóstolo Paulo diz assim, sede fervorosos. Perdeu noção de chamado. A única igreja, irmãos, que não recebe uma reprimenda de Jesus é a igreja de Filadélfia. É essa igreja que é amorosa, é constante nesse amor para com Deus, no amor uns para com os outros. É uma igreja que se desenvolve e não recebe nenhuma reprimenda de Jesus. Queridos, a igreja é a comunidade daqueles que foram chamados da morte para a vida. E Paulo diz que Timóteo tinha que ter essa consciência e não poderia perder esse senso de vocação. Combata o bom combate. E ele diz que para combater esse bom combate ele tinha que ter esse senso de chamado. Irmãos, a igreja, a eclesia, tirada de fora do mundo para uma vida com Deus, é aquela igreja que recebeu o convite de Jesus. Mateus nos ensina isso. A igreja que recebeu o convite de Jesus, venham a mim e eu vos farei pescadores de homens. A igreja é aquela que foi solidificada em torno de Cristo, onde Mateus 16, o próprio Pedro, na conversa com Jesus, diz, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, solidificada em torno da rocha. A igreja que tem a consciência do chamado é aquela que precisa buscar a estratégia de expansão, cumprindo a grande comissão e de fazer discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas, ou seja, uma igreja que tem a consciência do fazer discípulo, de reproduzir conforme o modelo de Jesus, indo, batizando e ensinando. E finalmente, irmãos, dentro desse primeiro aspecto, Mateus capítulo 28, 18 a 20 nos ensina sobre isso, e de que essa igreja, irmãos, ela é capacitada pelo Espírito Santo. Hoje nós temos, a partir de Atos 2, a descrição belíssima e maravilhosa de uma promessa que foi dada lá no Velho Testamento, nos dias do profeta Joel, quando o Senhor disse que capacitaria a sua igreja, e o próprio Jesus disse que ele seria como um grão de trigo que precisava cair na terra para morrer e produzir frutos. Se o grão de trigo cair em terra não morrer, ele fica só, mas se morrer, produz muito fruto. A morte, a ressurreição de Jesus, depois do cumprimento da sua promessa, 50 dias, onde ele dispensa sobre o seu povo, o Espírito Santo, capacitando o seu povo para viver a fé cristã. Essa igreja, irmãos, que recebe poder para testemunhar, essa igreja que recebe poder para ser aquilo que Jesus Cristo quer que ela seja, mas tem que ter o senso de vocação, senso de chamado. Deus nos chamou. Não há outro propósito pelo qual Deus levantou a igreja presbiteriana de Bauru, senão essa de combater o bom combate. Mas se a igreja perdeu o senso de chamado, ela pode se perder tal qual as citações que fiz em relação às igrejas do Apocalipse. A igreja de Bauru, vocês são essa igreja chamada. Não percam o senso desse chamado. Inspirem-se nos pioneiros que imitaram esse trabalho e sonharam com a cidade de Botucatu, de Bauru, tomada por essa graça e alcançada pelo Evangelho de Jesus Cristo. Amados, a gente pode dizer assim, pastor, mas isso é impossível. Queridos irmãos, se você já ouviu alguma coisa acerca do Pentecoste coreano, o livro do reverendo Hernandes Dias Lopes, eu posso dizer que eu tive o privilégio de 1997 fazer a viagem para a Coreia do Sul. Um país dominado pelos japoneses.
sentiam a opressão por conta do Império Japonês. Mas que, depois de um tempo, missionários que foram enviados para a Coreia do Sul pregaram a palavra de Deus, e uma das igrejas que mais se fortaleceu na Coreia do Sul, irmãos, ou na Coreia, foi a igreja presbiteriana. Primeiro na parte norte, depois na parte sul. Sabemos da divisão que houve em 1950, 53, mas o quanto aquela igreja buscava o Senhor e busca o Senhor de tal maneira, irmãos, que aquele povo é um povo cheio da graça e cheio do Espírito Santo. Por isso que a grande referência da igreja hoje é a igreja coreana, por ser uma igreja que busca e que ora e que se enche desse poder de Deus. E quando nós vemos, irmãos, uma igreja cheia do Espírito Santo, crente cheio do Espírito Santo, não há outra razão para viver senão para a glória de Deus e para o que Deus deseja acerca das nossas vidas. Segundo, é preciso combater o bom combate e manter a boa confissão. Paulo fala, Timóteo, combata o bom combate e faça uma boa confissão perante muitas testemunhas. Eu poderia, irmãos, fazer uma trajetória na história. Essa confissão pode ser entendida como um exame de consciência, mas pode ser entendida como uma declaração de fé, uma confiança plena. Nos primeiros séculos, nós temos o momento em que os cristãos expressam a sua fé através do credo apostólico. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Creio em Jesus Cristo, seu Filho. Confissão, declaração de fé. Essa confissão foi feita nos primeiros séculos. E ao longo da história, irmãos, nós temos momentos em que houve outras declarações de fé, onde nós nos sustentamos também através daquilo que foi declarado historicamente, através dos catecismos e através das confissões. Catecismo de Heidelberg, catecismo, confissão de fé de Westminster, confissão, declaração, nós cremos, nós confiamos. E aí nós temos, irmãos, no decorrer da história, momentos em que há oposições àquilo que se crê, àquilo que se fala do Evangelho. Movimentos que se levantam com princípios filosóficos, epicureus, e os estoicos, e vários pensadores do ponto de vista filosófico se levantam para contrapor a fé ou para trazer uma falsa mensagem de esperança, sendo que o apóstolo Paulo chega para Timóteo e diz, Timóteo, você precisa ter uma boa confissão. E essa boa confissão, queridos, não há outra senão aquela que vem do Evangelho. Um dos momentos que eu entendo que na história, que mostra alguém que reproduziu com um zelo tamanho acerca dessa confissão, daquilo que se crê, daquilo que era vivido antes, daquilo que passou a se viver, é quando Agostinho, ele diz assim, depois que entende o poder da graça, o poder do Evangelho, ele diz, tarde te amei, ó Senhor, e não te vendo, buscava-te fora de mim, e foi-te minha alma de ti perturbada, buscando-te fora de mim, ferida por ti. E elevada por ti encontrei o repouso, pois tu estavas dentro de mim. Tarde te amei, ó Senhor, e na minha ignorância não te conhecia. Tarde te amei, porque no fundo sempre te buscava, ainda que sem saber, na minha alma ansiava por ti. E agora mesmo, como um perdido que encontro o lar, sinto tua presença acalmar a minha inquietação, pois tu estivestes em mim desde o princípio, e só agora os meus olhos singelos, com os meus olhos singelos te vejo. Ele diz, tarde te amei. Queridos, quando nós encontramos o Evangelho, não há outra confissão, não há outra declaração a qual nós possamos dar, senão a declaração de que Jesus é Senhor,
Ele é o nosso Deus. Ele é aquele que nos salva. E Paulo está ensinando a Timóteo, ou reforçando a Timóteo, que ele não poderia perder aquela boa confissão. Porque muitos, buscando as filosofias e os outros princípios, abandonaram, naufragaram por causa disso. Louvado seja Deus, porque no tempo e na história, Deus levantou um Martinho Lutero. Daqui a pouco estaremos comemorando mais um ano da reforma, onde Deus levanta esse homem para discernir aquilo que a Bíblia ensinava, contrapondo aquilo que o romanismo ensinava, e parece que vem com uma luz refulgente sobre os seus olhos. O justo viverá pela fé. Esse entendimento, irmãos, faz com que Martinho Lutero enfrente o papado, o clericalismo, e toda uma construção herética. Deus levanta esse homem. Esse homem afixa as 95 teses, sabemos, mas ele é perseguido. Ele recebe ameaças. E a Dieta de Worms, uma assembleia que foi convocada para que Lutero pudesse se retratar. Pare de falar que o homem é salvo por fé. Pare de falar que o homem é justificado pela fé. Martinho Lutero, irmãos, não faz isso. E ele, entendo eu, ele traduz a sua boa confissão, dizendo em alto e bom som: a minha consciência é presa, é cativa a palavra de Deus. Eu me prendo a ela. Entendo, irmãos, que Martinho Lutero ele faz essa confissão baseada naquilo que o apóstolo Paulo ensina em 2 Coríntios, capítulo de número 2, verso 6 em diante, quando ele fala assim: as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus para anular sofismas e destruir fortalezas e levar todo o pensamento cativo à obediência a Cristo. Ou seja, Lutero fala assim: olha, a minha consciência, ela está presa não à instituição, não ao papado, não às heresias que vocês ensinam, mas a minha vida está presa, a minha consciência está presa à palavra de Deus. Irmãos, é por isso que nós temos que estar atentos ao fato de que Timóteo teve as suas lutas no seu tempo e na sua época. E quais são as nossas lutas em nossos dias? Como o secularismo tem adentrado as nossas casas, as nossas vidas. Como o extremismo religioso tem entrado. Como o pluralismo religioso tem entrado. Como o esoterismo tem entrado. Como o ateísmo tem entrado. Como os retrógrados vêm à frente, professam a fé, vêm à igreja. Botucatu tem acontecido isso. Depois voltam para a Umbanda. As pessoas estão voltando para a Umbanda. Que confissão? Só de boca? A verdadeira confissão, irmãos, é aquela que o apóstolo Paulo nos ensina em Romanos 10. Se com a tua boca confessar, mas no coração você crê, você é salvo. Essa confissão tem que acontecer na vida daqueles que querem manter essa boa confissão. E essa confissão nos torna mártires, irmãos. É por isso que Atos 1:8 fala que receberemos poder vindo de Deus. E esse poder faz com que nós não abramos mão da verdadeira confissão. A Bíblia nos ensina o quanto nós precisamos ter a consciência disso. A igreja do primeiro século declarou: Cristo é Senhor, manteve a confissão. Os pais da igreja declararam: Cristo é Senhor. A igreja levantada na reforma, como Martinho Lutero diz: o justo vive pela fé. E a nossa geração? E a nossa geração? A nossa geração, irmãos, tem que manter os mesmos princípios e a mesma boa confissão que foi feita no primeiro século. Cristo é Senhor. E a mesma confissão que foi feita através dos solas, sua graça
só a fé, só Cristo, só as Escrituras e só a glória de Deus. Ou seja, é preciso manter a boa confissão. É preciso ter a consciência do chamado. É preciso ter essa boa confissão. E por fim, é preciso ter a certeza da eternidade. O apóstolo Paulo fala para Timóteo: toma posse da vida eterna. Irmãos, interessante, sobre as palavras de Jesus, nós aprendemos sobre o novo céu. João capítulo 6, 47, Jesus fala assim: todo aquele que crê tem a vida eterna. Qual é a grande mensagem que a igreja de Bauru prega? Crentes fiquem ricos? Crentes sejam os intelectuais da USP? Crentes sejam os melhores da Unesp? Amém? A grande mensagem, irmãos, que nós pregamos é: você precisa do Evangelho para te levar aos céus, te preparando aqui na terra para viver essa vida celestial. E Jesus diz: todo aquele que crê tem a vida eterna. Jesus é o Senhor da vida e chamou a sua igreja para uma missão. E essa missão era de pregar a eternidade, falar dessa eternidade. Sobre os ensinos de Paulo, o apóstolo Paulo, ele nos ensina que há uma bendita esperança. Ele diz assim, que se a nossa esperança em Cristo se limita a essa vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Mas o apóstolo Paulo fala que nós aguardamos uma bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador. E é por esse motivo, irmãos, que Jesus, o noivo da igreja, em Efésios capítulo 5, ele ama a igreja, ele se entrega pela igreja, ele limpa a igreja, ele santifica a igreja, ele remove as rugas da igreja e ele quer ver essa igreja gloriosa, santa e sem defeito. Por fim, a igreja aguarda ouvir do próprio Jesus: vinde benditos de meu Pai, tomai posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Queridos, é por isso que quando Paulo fala de tomar posse da vida eterna, do ponto de vista teológico, sabemos que fomos salvos na eternidade, estamos salvos hoje e seremos salvos quando Cristo voltar e resgatar a sua igreja. Mas a Bíblia é um livro que nos apresenta de maneira clara que haverá um dia que nós, de fato, tomaremos posse com todas as propriedades dessa vida eterna. O livro de Apocalipse diz que no final de tudo haverá uma multidão dizendo: digno é o Cordeiro de receber o poder, a riqueza, a força, a honra, a glória e o louvor. E ao que está sentado no trono e ao Cordeiro seja o louvor, a honra, a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Essa igreja, ela aguarda a volta do Senhor Jesus. Essa igreja aguarda tomar posse dessa eternidade com Deus. Que o tempo que nós estamos vivendo aqui é passageiro. E que a eternidade, irmãos, nem se compara. É o que o apóstolo Paulo diz: nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração do homem o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Há igrejas que estão olhando para o Evangelho apenas no aqui e agora, trazendo o céu para a terra. Não. A igreja, ela tem que ser preparada tal qual Jesus disse em Efésios capítulo 5, para o grande encontro. E esse grande encontro, irmãos, é o dia em que o Senhor reunirá dos 4 cantos da terra gente de toda tribo, povo, língua e nação. E esse povo vai dizer: digno é o Cordeiro de receber toda a honra, toda a glória e todo o louvor. E Apocalipse, capítulo de número 19, 6, diz assim: aleluia! Reina o Senhor, nosso Deus, o Todo-Poderoso. Alegremos-nos e exultemos e demos a Ele glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro, cuja esposa já se ataviou, pois foi-lhe dada vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro.
o dia em que o Senhor estará reunindo o seu povo dos quatro cantos dessa terra, de todas as épocas e todas as gerações que foram chamados a viver o Evangelho. Perceba, irmãos, então, que a missão de Timóteo não era uma missão simples, mas uma missão séria. E a missão da igreja é uma missão séria, porque não há outro lugar no mundo onde você vai ouvir o que é pregado nesse lugar. É por isso que nós não podemos, irmãos, nem o crente, nem a igreja, nenhum de nós, primeiro, perder o senso de vocação. Saiba que você foi chamado. Saiba que você foi escolhido. Mantenha a verdadeira confissão. Não abra mão daquilo que Deus lhe deu por meio do Evangelho das Escrituras. Faça essa boa confissão. E por fim, tome posse pela fé dessa vida eterna que começa quando nós abrimos o nosso coração para Cristo. Começa quando nós abrimos a nossa mente, o nosso coração e nós nos rendemos a Ele. Eu poderia dizer, queridos irmãos, concluindo, dando um testemunho pessoal. Na minha infância, eu tive um grande problema de saúde. E fui condenado ou sentenciado à morte pelos médicos. Meus pais, simples, pobres, ao irem na Santa Casa de Misericórdia de Juiz de Fora, e ouvirem do médico, ele vai morrer, meus pais falaram, um com o outro, não falaram com o médico, dizendo assim, olha, se ele vai morrer em casa. Chegou na hora da visita, desespero de pai e mãe, foram lá, uma vez que eu estava num quarto isolado, separado, falaram, olha, vamos levar esse menino para casa. E eles me levaram para casa, sem autorização médica. Eu acho que meu nome está lá na Santa Casa de Juiz de Fora até hoje. Carinho, amor, compaixão, aquela coisa de pai e mãe. Me levaram. 5, 6 anos, eu fui desenvolvendo uma dificuldade absurda com a fala. Passei a ser gago, um gago metralhadora. Aquele gago que não falava absolutamente nada. Nada. Infância, adolescência. Imagina vivendo a adolescência com um quadro, o nome é bonito, disfluência, né? Aí com 15 anos de idade, no acampamento da igreja, Deus abre a minha mente, meu coração para o Evangelho. A minha vida muda. Aquele dia eu tive a consciência que Deus não somente estava me salvando, mas Deus estava me chamando para algo que eu não tinha ideia do que era. Com 15 anos, dia 3 de março de 1981. Foi uma conversão daquela de quebrantamento, de choro, de rasgar a alma e o coração. Deus mudou a minha vida nesse dia. Mas manteve o fogo do chamado. Eu lutei com isso durante 6 anos. 6 anos eu lutei, Deus, não, porque eu não conseguia falar. Irmãos, imagina, na igreja eu começava a orar e eu não conseguia terminar a oração. Imagina um jovem que não conseguia falar, buscando uma namorada. Mas Deus, eu estou separando você. Consegui um bom emprego, um dos melhores da cidade, mas a chama estava lá. Aí um dia, na região de São José do Rio Preto, em Tanabi, Deus usou um grupo de irmãos missionários que estavam lá para despertar o meu coração
e dizer sim para Deus. Não para conversão, mas para obedecer o chamado. Sim, Senhor. Senso de chamado. E ao longo desse tempo, irmãos, Deus tem me dado a oportunidade de servi-lo. Então eu sou a prova viva do que Paulo está dizendo aqui. São 34 anos servindo ao Senhor, onde eu sei em quem tenho crido e sei que Ele é poderoso para guardar o meu depósito. Segundo, eu não abro mão da minha fé, do meu Deus. Não negocio a minha fé. Terceiro, eu quero crer que um dia nós vamos nos encontrar, ainda que a morte nos separe, mas um dia o Senhor vai reunir o seu povo, a sua igreja, os ancestrais, aqueles que viveram antes dessa geração para chegar no ponto que chegaram. Isso é vida cristã. Isso é andar com Deus e andar por fé. É por isso que Jesus diz assim: edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Mas quando a igreja tem o senso de chamado, faz a boa confissão e tem a esperança, nada remove a igreja de cumprir o plano de Deus. Que Deus abençoe a igreja de Bauru. Que vocês permaneçam nesse chamado que Deus lhes deu para servir aqui em Bauru e em qualquer outro lugar que o Senhor os enviar a levar a palavra do Senhor. Que Deus assim nos abençoe. Passo a palavra ao reverendo Marcelo.